Abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, dando continuidade ao estudo que temos feito das bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, vamos ler o verso 3, que é o tema, de toda essa série. Essa passagem que vai do 3 ao 14, mostrando as bênçãos que nós temos. Então vamos ler o verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí a gente baseia também no verso 6 e 7, que a gente vai ver hoje. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Realmente as tuas bênçãos são incomparáveis, são muito mais além daquilo que podemos pedir ou imaginar. Todas elas imerecidas por nós, realizadas pela sua graça e pelo seu amor. Senhor, que mais uma vez nós possamos ver mais algumas bênçãos e compreender e agradecer por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Te agradecemos, ó Deus, pelos aqueles assuntos que comentamos agora. Agradecemos, ó Deus, pela obra que está sendo realizada. Agradecemos pelo sustento financeiro que tem sido providenciado para que essa obra continue. Agradecemos pela vida do irmão Edson, do Vitor, do irmão Vitor, por essa obra que está sendo feita. Te agradecemos, ó Deus, pela chamada que o Senhor fez ao diácono Lucas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando sua vida, que seus estudos sejam bastante proveitosos e que o Senhor possa usá-lo na tua obra como já tem feito cada vez mais. E que o Senhor possa levantar outros obreiros para a tua casa, outros pregadores, outros intercessores, pessoas, ó Deus, que procuram servir o Senhor com alegria e fidelidade. E queremos, ó Deus, pedir pelo Cícero, que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele seja curado, que ele possa vir à sua casa para se batizar, para fazer parte da tua igreja. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por ele ter crido no nome do Senhor. Pela irmã Tânia, pelo irmão Natan, eu também te agradeço por estarem frequentando a classe de novos e poderem, se o Senhor permitir, serem batizados. Muito obrigado, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, o Senhor sabe que cada um dos teus filhos tem passado tribulações, dificuldades, alguns têm passado por sofrimentos, mas, ó Deus, que o teu povo seja forte e que o teu povo se regozije no Senhor, apesar das aflições. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós temos meditado nas incríveis bênçãos espirituais que Deus nos concedeu. O cristão é o ser humano mais feliz dessa terra, mais abençoado desse planeta. E nós precisamos agradecer e exaltar aquele que nos tem concedido tamanhas bênçãos.
São 14 bênçãos que estão espalhadas aqui por esse texto. Nós já vimos eleição, santificação, justificação, acesso, predestinação e adoção. Hoje vamos ver rapidamente mais 3. Não temos muito tempo, nós vamos apenas tocar nessas bênçãos e que você possa ampliar isso mais nos seus estudos, na sua meditação, no seu coração. A primeira bênção de hoje é a reconciliação. Veja o versículo 6. Ele fala assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse amado aqui, é claro, é Jesus. Nós temos meditado também, que todas as bênçãos vêm por meio dele. Mas olha só, ele nos fez agradáveis a si. Isso é, Deus fez com que a gente seja agradável a ele. Isso é espantoso. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos repulsivos aos olhos de Deus. Um Deus santo, observando pecadores afundados no seu pecado, aquilo ali é repulsivo aos olhos de Deus. Nós amávamos mais as trevas do que a luz, mais ao pecado do que a Deus. Não agradávamos a Deus em nada, éramos nojentos aos olhos dele. Pensa na sua vida antes de ser crente e veja se não é exatamente isso que acontecia. Porque a palavra de Deus diz que a carne, a natureza humana, não tem como agradar a Deus. Então, nós éramos repulsivos, nojentos aos seus olhos. Mas Deus propôs reconciliar-se conosco mediante o seu Filho. Reconciliação. Entenda que essa reconciliação partiu de Deus, não de nós. Não fomos nós que dissemos a Deus: ó Deus, quero me reconciliar contigo. Foi Deus que disse: eu quero me reconciliar com vocês. E apesar de que vocês me odeiam e me desprezam, e que vocês são repulsivos aos meus olhos, eu quero me reconciliar com vocês e vou tornar vocês agradáveis a mim. Eu vou passar a olhar vocês como pessoas que me agradam. Isso é fantástico. Abre Romanos capítulo 5, nós temos 2 textos para a gente ler, não vou explicar eles, apenas vamos ler, que são 2 textos que falam a respeito dessa reconciliação. Romanos 5, verso 6, onde o apóstolo Paulo falava que a gente era tudo de ruim que se possa imaginar, e assim mesmo o Senhor se reconciliou conosco. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, olha aí, se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que coisa incrível! No verso 6 e 7, ele fala que a gente era fraco, que a gente era ímpio, que a gente era inimigo,
E o verso 10 fala: sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Significa que ele deu o Filho amado dele para reconciliar inimigos com ele. Então nós éramos totalmente desagradáveis aos olhos de Deus, e Efésios nos fala que ele nos tornou agradáveis a ele. Isso é uma coisa extraordinária. Veja 2 Coríntios capítulo 5, que é o outro texto clássico a respeito da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso é extraordinário, não é? Somos novas criaturas, o que passou, passou, e nós temos um futuro novo na presença do Senhor. Agora, como que isso aconteceu? Ele fala no verso 18: tudo isso provém de Deus. Amado, olha a frase, que às vezes a gente passa batido, não é? Lendo. Nós somos novas criaturas, nosso passado se foi, nosso futuro é glória, e tudo isso provém de quem? De Deus. Tudo isso provém de Deus. Ele continua: que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de modo que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Olha que coisa incrível. Ele diz que ele deu o seu Filho, que ele reconciliou o mundo por meio do seu Filho. Que esse reconciliar o mundo significa que ele ofertou ao mundo a reconciliação e reconcilia a ele aqueles que creem nele. E ele não só realizou essa reconciliação, permitiu que isso fosse feito, mas ele envia embaixadores dele, Paulo diz que é um deles, para que ele rogue aos seus inimigos que se reconciliem com ele. Irmão, é muito amor. Ele não só deu seu Filho por uma humanidade desinteressada, como ele agora fica enviando seus embaixadores, propondo paz, propondo trégua, propondo reconciliação, propondo um novo relacionamento. É muito impressionante. E aí ele fala aqui como é que ele usou Cristo para reconciliar, no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, e aqui ele está falando de Jesus, o fez pecado por nós. Quem o fez pecado? Deus, o Pai. Então, Jesus que não pecou, Deus, o Pai, o fez pecado. Veja que a Bíblia não fala que o fez pecador, que ele nunca foi pecador. O fez pecado. Mesma coisa, a Bíblia fala que Cristo se fez maldição por nós. Nunca maldito, porque ele nunca foi maldito. Mas ele se fez maldição. Então, aquele que era inocente, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliação, irmão. Reconciliação. Hoje somos agradáveis a Ele. Hoje não há mais inimizade. A ira de Deus que pairava sobre nossas cabeças como nuvens negras, de raios e trovões, foi removida. Hoje não há nada mais em nós que seja contrário a Deus e Deus contrário a nós. Reconciliados.
Deus hoje é nosso amigo. É impressionante. Reconciliação. E volta lá em Efésios 1, diz o texto, que essa reconciliação foi realizada pela graça. Efésios 1:6, olha lá. Ele diz que as bênçãos, a salvação, é tudo para o louvor e glória, verso 6, para louvor e glória do quê? Da sua graça. Quer dizer, tudo que Deus fez é para que mostre aos principados e potestades e todos os seres a graça maravilhosa do Criador. E fala o seguinte, pela qual nos fez agradáveis a si. Pela qual. De que ele está falando? Da graça. Essa graça é que foi a razão para a reconciliação. Quer dizer, o texto é assim, para louvor e glória da sua graça, e é como se ele dissesse, é por meio dessa graça pela qual ele nos fez agradáveis a si. E o que significa graça? Que Deus foi extremamente bondoso e que agiu pela sua vontade, pela sua bondade e não por nada que fizemos. Nada que fizemos. Nada que fizemos. Tudo vem dele. Se hoje nós somos amigos dele, foi porque ele veio a nós e propôs a reconciliação, dando seu filho. E nós não o queríamos, mas o Espírito trabalhou em nós, nos atraindo a ele, nos quebrantando e criando esse amor por ele no nosso coração. É uma coisa extraordinária a reconciliação. A segunda bênção que nós temos nesse texto, hoje, está no versículo 7. Esse versículo 7, Efésios 1, 7, é lindo. Ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos duas bênçãos espirituais aqui. A primeira bênção é a libertação, que é traduzida aqui na palavra redenção. Olha lá o texto. Em quem temos a redenção. Hoje nós temos a redenção. E sobre o que redenção fala? A palavra redenção se refere à libertação de escravos por meio do preço de um resgate. É isso que quer dizer redenção. Cristo Redentor, conforme está lá, que o pessoal fala. Cristo Redentor significa Cristo Libertador. E a palavra redenção, toda vez que você lê a palavra redenção na Bíblia, traduza por libertação. Mas não é uma libertação pura e simples, é uma libertação pelo pagamento do preço de um resgate. Isso é libertação. Outra maneira de ver é como existia antigamente, hoje está raro, graças a Deus, mas existiam os sequestros. Sequestravam o filho de uma pessoa rica e diziam, olha, me dá tantos milhões ou nós matamos o seu filho. E aí aquela pessoa pegava os milhões, entregava aos sequestradores e o filho era liberto. A única coisa que se compara aí é o preço do resgate pago para a libertação do sequestrado. Então a questão da escravidão, irmãos, quando pensamos em redenção e libertação, nós temos que pensar em escravidão. Nós éramos escravos do pecado, irmãos. E éramos escravos do diabo. Nós estávamos também sob a maldição da lei. A lei de Deus nos amaldiçoava, porque a lei diz que todo aquele que não cumprir toda ela é maldito. Então nós éramos malditos porque não cumpríamos a lei. Estávamos sobre o domínio do pecado que jazia dentro de nós. E o diabo também nos dominava.
porque pertencíamos ao reino das trevas, ao reino da morte. Tínhamos uma dívida impagável que nos impedia de sermos livres. Essa dívida eram os nossos pecados. Os pecados são tratados na Bíblia como uma dívida, porque cada pecado tem a punição da lei divina. Então nós vamos acumulando punições e mais punições, como se fosse uma dívida financeira. Essa dívida era incalculável e nós não podíamos pagar, então nunca seríamos livres. Então o que aconteceu? O Senhor pagou tudo o que devíamos ao derramar seu precioso sangue. É o que ele diz no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então nós temos em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela redenção, olha a palavra aí, que há em Cristo. Então, meus amados, nós fomos livres porque Cristo pagou o preço. Na cruz do Calvário, ele recebeu o castigo que era meu e que era seu. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías 53, estava sobre ele. Então, o que a gente devia a Deus, o Filho dele pagou. E agora, pela graça de Deus, porque isso também é pela graça de Deus, hoje somos livres e verdadeiramente livres. Não estamos mais sob a condenação da lei, a lei não nos condena mais, porque Cristo nos justificou pela sua morte, pela sua justiça. Não somos mais subjugados pelo diabo, porque fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Não estamos mais sob a autoridade do príncipe das trevas. Hoje temos um novo Senhor. Aí você diz assim, poxa, mas somos escravos de novo? Não, porque servir esse novo Senhor é liberdade. Servir o Senhor Jesus Cristo é liberdade. E aí ele disse, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho libertar vocês, verdadeiramente serão livres. Liberdade, irmão, é que todas essas bênçãos espirituais, elas requerem o uso da nossa mente. A meditação na Escritura e a reflexão nas coisas de Deus. Todas essas mensagens que têm sido pregadas, têm sido gravadas, estão lá no YouTube. Se você, com o tempo, tiver dúvidas de novo, ou esquecer as bênçãos espirituais que você recebeu, volte lá e assista. Volte para a Escritura, volte para esse livro de Efésios, porque essas bênçãos espirituais, irmãos, elas, por mais que elas se manifestem na nossa vida, elas precisam ser estudadas, analisadas e meditadas, porque muitas delas, elas podem, devido ao nosso comportamento, ficar como que camufladas. Por exemplo, você pode perder a noção de que você foi reconciliado com Deus, você pode perder a noção de que você é livre. Livre, irmão, livre mais do que qualquer coisa nessa vida. Então imagina um escravo que passou a vida inteira dele servindo o seu senhor, tomando chicotadas, comendo resto de comida, trabalhando incessantemente, descansando 4 horas por dia, não recebendo 1 centavo sequer, não tendo liberdade nem para descansar, e de repente aparece alguém, paga o preço do seu preço para o seu dono, paga aquele preço e diz para você, você agora será o meu servo, só que eu vou lhe tratar de uma maneira muito, muito, muito melhor.
como se você fosse livre. Como é que essa pessoa se comporta? Ela sai pela rua, gritando de alegria e saltitando: eu estou livre! E é assim que a gente devia ser. E muitas vezes a gente não é. A gente é escravizado pelas circunstâncias, escravizado pela enfermidade, escravizado pela situação financeira, escravizado pelos problemas familiares, escravizado pelo Covid, escravizado por tanta coisa, quando Jesus nos libertou. Nós às vezes vivemos, como foi contado, de um soldado japonês. Eu não me lembro, eu nem ia falar nada disso agora, eu pensei agora nisso, eu não me lembro com quantos anos, mas aquele soldado japonês passou cerca de 30 ou 40 anos dentro da mata no Japão, todo vestido, com a sua arma, todo. Encontraram ele dentro de uma mata, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, achando que a guerra ainda existia. E o tiraram de lá e falaram para ele: a guerra acabou. E ele não sabia disso. Eu creio que muitos de nós vivemos assim. Irmão, a guerra acabou. A guerra contra Deus acabou. Hoje nós somos livres. O diabo não é mais o nosso dono. O pecado já não mais nos controla. Nós fomos libertos. Mas nós, na nossa mentalidade, às vezes, ainda estamos lá, em guerra, pensando que o diabo vai nos lançar no inferno, ou que o pecado vai nos controlar, ou que nós ainda somos escravos, dominados pela condenação da lei, e que de alguma forma Deus vai nos condenar. Se nós somos cristãos, se nós recebemos a redenção, nós somos livres. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, nem contra Deus, nem contra a lei de Deus, mas é contra os principados e potestades. Mas é uma guerra que nós somos vitoriosos. Não é uma guerra perdida, não é uma guerra onde o diabo nos vence. Como diz Apocalipse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos o diabo pela redenção que há em Cristo. Somos livres, irmãos, livres, libertação, libertação. A terceira bênção espiritual, é o perdão. Olha o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. A palavra remissão das ofensas, essa expressão pode ser traduzida perdão dos pecados. É a mesma coisa, porque no grego, remissão e perdão é a mesma coisa, e ofensas e pecados é a mesma palavra. Então, tanto pode ser remissão das ofensas, como perdão dos pecados. As duas são ótimas, porque remissão de ofensas dá um sentido que você entende um pouco, e perdão dos pecados também. E essa é uma das bênçãos assim mais ignoradas, sinceramente. Perdão dos pecados. Por quê? Porque assim como o Filho de Deus é uma bênção ignorada, porque o diabo diz que todos somos filhos de Deus, assim também o diabo diz que todas as pessoas merecem ser perdoadas. E que Deus simplesmente tem a obrigação de perdoar todo mundo. E que, portanto, ser perdoado dos seus pecados não é nada demais. É isso que o diabo diz. É isso que muita gente pensa. Então, se você for na rua e falar assim: olha, eu quero trazer uma grande novidade para você. Através de Jesus Cristo, você poderá receber o perdão dos seus pecados. A pessoa vai olhar para a tua cara e vai rir. O que eu vou receber? Perdão dos pecados? Grande coisa. Pensei que você ia falar que eu ia ter prosperidade, que eu ia ter riquezas, que todas as minhas enfermidades iam ser curadas. Perdão dos pecados. Então, irmão, perdão dos pecados é ignorado pelo mundo e é ignorado muitas vezes pelo crente. Porque nós temos uma maldição dentro de nós que se chama justiça própria, autojustiça.
Todos nós, por nascimento, cremos que somos bons e que temos uma certa justiça e que por causa disso nós merecemos as bênçãos de Deus. E mesmo quando nós nascemos de novo, nós ainda somos tentados a pensar dessa forma. Nós nos olhamos no espelho e dizemos assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? E o espelho diz para nós: não, você é o mais bonito, você é o melhor. É isso que nós lemos a respeito da nossa vida. E não se deixe enganar, irmão. Na prática isso acontece muito. Quando nós achamos que estamos certos em tudo, que as pessoas estão erradas em tudo que nós pensamos ou falamos é lei, e que tudo que nós realizamos é sensacional, e que nós sabemos todas as coisas. Esse é o nosso comportamento íntimo, lá dentro. Portanto, perdão dos pecados é, como disse o francês filósofo, é o métier de Deus. Deus tem a obrigação de perdoar pecados. Afinal, Ele nos criou. E ainda dizem assim, Ele nos criou assim, só que eles não sabem o que a Bíblia diz, que Deus não criou o homem assim. Deus criou um homem perfeito. E o homem hoje é uma desgraça causada por ele próprio. E Deus não lhe deve nada. Deus não deve nada a ser humano algum. Deus não deve nada a nenhum ser. Por isso que ele fala que esse perdão dos pecados é segundo as riquezas da sua graça. É só pela graça dele. Deus não deve nada a ninguém. A gente tem que entender isso, porque está no nosso DNA que Deus nos criou assim, e ponto final. Ele, então, tem que cuidar de nós. Ele tem que nos livrar das nossas dores, porque foi Ele que mandou a gente assim no mundo. E não é assim que a Bíblia diz. Então, meu amado, perdão dos pecados. Vamos tentar entender só um pouquinho. Nascemos pecadores, vivemos pecadores, morremos pecadores. Somos pecadores, seres que... O que é pecador? Seres que vivem em desobediência e rebeldia contra Deus. É isso que é ser pecador. Ser pecador não é como o pessoal fala, não, é claro que eu tenho defeitos, né? Eu não sou perfeito. Claro que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Isso não é ser pecador. Ser pecador não é só ser imperfeito, não é dizer que todo mundo é imperfeito. Ser pecador é ser desobediente e rebelde contra Deus. Irmão, como diz o texto, nossos pecados são ofensas contra um Deus santo. O texto fala, remissão das ofensas. O pecado ofende a Deus de uma maneira que você e eu não podemos compreender. Nós olhamos o pecado e achamos nada demais. Deus olha o pecado e se ofende gravemente, porque Deus não é como nós. Deus é perfeito, é puro, é santo. Ele olha para qualquer pecado e aquilo o ofende. A Bíblia diz que ele não pode nem contemplar o mal. E você imagina que ele vê todo o mal que é praticado na terra. Nós não vemos, ele vê. Ele vê o que está no oculto, o que está escondido, o que está lá no escuro, o que está no reservado, ele vê tudo. Então você imagina, a Bíblia fala que Deus se ira todos os dias por causa dos pecados dos homens. E Romanos 1,17 diz que 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Mesmo que não fizéssemos nada, irmãos, ainda assim temos um coração pecaminoso. Muitas vezes a gente só entende ser pecador em questão de cometer pecados. Mas mesmo que nós ficássemos numa bolha, isolados de todos, sem cometer nada contra ninguém, sem realizar nenhuma obra, ainda teríamos o coração pecaminoso. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Olha a diferença.
Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós gostamos muito de olhar os sintomas e não entendemos que nós somos doentes. Os sintomas são os sintomas da doença. Nós temos essa maldita doença chamada pecado, e os pecados que cometemos são apenas os sintomas, que tanto espantam a gente. Além de sermos por natureza pecadores, irmãos, cometemos muitos pecados, muitos. Aí eu pensei o seguinte: uma pessoa que viveu 70 anos e cometeu 10 pecados por dia, o que é muito generoso, porque a gente sabe que a gente comete mais de 100, sei lá quantos pecados, quando a Bíblia fala que a gente peca por obras, por palavras e por pensamentos. Você imagina quantos pecados a gente comete por dia? Cada vez que a gente pensa uma bobagem é um pecado. Cada vez que a gente fala uma bobagem é um pecado. Cada vez que a gente faz uma bobagem é um pecado. Mas vamos imaginar que a gente peca 10 vezes só por dia. Uma pessoa que viveu 70 anos, pecando 10 vezes por dia, cometeu 255.550 pecados. 255.550 pecados. Irmão, se você tem mais de 50 anos, assim, ou sei lá, 40, 50 anos, você pode saber que você já pecou milhões de vezes. Milhões de vezes. Ainda que você não tivesse cometido nenhum pecado, você é pecador. Por quantos pecados Adão e Eva foram expulsos do paraíso e morreram? 1. Mas por quê? Porque não é o número de pecados, mas é o fato de ser pecador. Adão e Eva já eram pecadores quando cometeram o primeiro pecado. A partir do primeiro pecado, eles tornaram-se pecadores, e mesmo que não tivessem pecado logo adiante, eles já estavam sob a condenação. Irmãos, a quantidade de pecados é exorbitante. Mas além da quantidade de pecados, existe a gravidade dos pecados. Todo pecado é grave. Não existe pecadinho, tá? Tem pastor que fala assim: não existe pecadinho nem pecadão. Está errado. Não existe pecadinho, mas existe pecadão. Isso quer dizer o seguinte: todo pecado é grave, então não há pecadinho. Mas existem pecados mais graves, existem pecados gravíssimos, e a Bíblia fala sobre isso. Deus fala, por exemplo, que o desobedecer a Ele, o se rebelar contra Ele, é pior do que o pecado de feitiçaria. Então existem pecados gravíssimos, que são aqueles pecados que são chamados imperdoáveis. Embora para Deus, irmão, todo pecado é imperdoável, todo ele. E Deus perdoou, mas eles eram imperdoáveis. Eles não eram dignos de perdão, nenhum dos pecados que cometemos. Então, irmão, pensa bem essa questão. Não é tanto que você peca, mas é que você é pecador. Entendeu? Porque senão você fica com aquela justiça própria. Eu não estou bebendo, eu não estou adulterando, eu não estou me drogando, eu não estou na vida indecente e imoral, eu não estou fazendo nada, então eu não sou mais pecador. Você vai continuar sendo pecador até que você saia desse mundo. Se você for cristão, quando você sair desse mundo, não será mais. Mas você atualmente é, e mesmo que você esteja calado, sem pensar, que é impossível, e sem agir, você ainda é e está errado. Quando eu falo você, eu estou falando de mim também, claro, né? Nossos pecados são tão terríveis que merecem uma eternidade de sofrimento no inferno. Quando você quiser saber o quão grave é ser pecador, pense no inferno. Deus não dá nada além daquilo que é merecido. Se existe o inferno e Deus envia pessoas lá para sofrerem e serem punidas por toda a eternidade, é porque o pecado
é algo gravíssimo e imperdoável, a não ser que Deus perdoe, e o texto diz que Deus perdoou nossos pecados, porque deu seu Filho para morrer por nós. Nós temos a remissão das ofensas, diz a palavra, pelo seu sangue. Agora, irmão, todos os nossos pecados, é uma outra coisa que o crente se engana, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. Isso que o crente não entende. Não. Deus perdoou meu passado, mas da agora para frente, se eu não me comportar, se eu não for obediente, eu vou para o inferno. Ele não vai perdoar meus pecados futuros. Só existe duas condições do ser humano: aquele que foi perdoado de tudo e aquele que é culpado de tudo. Pensa nisso. Ou você é perdoado de tudo, ou você é culpado de tudo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, a vida eterna lhe é concedida, significando que você não tem mais nenhuma condenação, que você foi justificado, que Deus perdoou tudo. Mas aí você diz assim, como falaram com o apóstolo Paulo lá, né? Peraí, mas se Deus perdoou tudo, se tudo que eu vou fazer já foi perdoado, então eu vou me divertir, então eu vou fazer o que eu quiser. Paulo diz, de modo nenhum. Como é que alguém que foi perdoado do pecado vai ainda permanecer no pecado? Alguém que está morto para o pecado, como é que ainda vai vir para o pecado? Então, se uma pessoa diz, beleza, estou perdoado, vou cair na gandaia porque já foi perdoado, essa pessoa não foi perdoada de nada. Aquele que foi perdoado, ele olha para os pecados futuros com medo, ele olha com tristeza, ele teme pecar. Ele sabe que ele foi perdoado, mas ele não vai viver no pecado. E não é porque as pessoas interpretam errado que a gente deve negar a doutrina. Você sabe que tem gente assim, né? Tem pastor e tem igrejas, denominações que falam assim, não, Deus me livre, que eu vou falar para a igreja que todos os pecados dela foram perdoados. Não, se eu falar isso, vai todo mundo fazer o que quer, e depois eu vou conversar com a pessoa, ela vai falar assim, não, Deus já me perdoou. Medo de má interpretação faz com que a pessoa interprete errado o Evangelho. Porque, independente do medo de que alguém erre, a verdade prevalece. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo teve todos os seus pecados perdoados. Então, ou você teve todos os seus pecados perdoados por Cristo, ou você não tem nenhum pecado perdoado, porque você não tem Cristo. Entende isso? A ideia, às vezes, é errada, né? Não, o ímpio, Deus perdoa certos pecados dele quando ele pede perdão. Não, senhor. Não, senhor. Ele não perdoa nenhum, porque só há perdão em Cristo. E se ele não crê em Cristo, ele pode pedir perdão quantas vezes ele quiser, que Deus não vai perdoar nenhum dos seus pecados. E também, se eu pecar gravemente, então Deus não vai me perdoar, mesmo que eu seja crente. Também não. Na cruz, para aquele que crê, todos os pecados foram perdoados. Então, a gente não pensa biblicamente. Aí você para e pensa assim, peraí, então para que existe aquela palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, isso quer dizer que essa palavra, então, não existe, porque já fomos todos perdoados. Então, para que vamos confessar e pedir perdão? Já fomos todos perdoados? Essa palavra é meio inútil. Como se ela dissesse assim, se você trocar, você vai dizer assim, porque se não confessarmos os nossos pecados, Ele não perdoará os nossos pecados e não purificará de toda injustiça. Não é isso que dá a entender? O que a gente não entende é o seguinte,
Deus perdoou todos os nossos pecados, mas existe aquela questão dos pecados separarem a gente da comunhão com Ele. É como um casamento. Você foi casado, você é casado, você está casado. Aconteça o que acontecer, a não ser que você divorcie, você está casado. Mas um casal pode não estar se dando bem, porque um ofendeu o outro. E aí o que se faz? Aquele que ofendeu tem que chegar para aquele que foi ofendido e falar: querido, me perdoa, eu errei, falei algo que não devia, você pode me perdoar? E a parte ofendida diz: posso. Aí o que acontece? O casal se une novamente. Então esse texto de confessarmos nossos pecados, Ele perdoar e purificar, o apóstolo João está falando de comunhão com Deus. Nós fomos perdoados, libertados, reconciliados, mas podemos, porque estamos fazendo o que não agrada a Deus, não estarmos em comunhão com Ele, não estarmos unidos ali, vivendo, andando com Ele. E aí o que a gente tem que fazer? Deus, eu pequei, me perdoa, com sinceridade, e o sangue de Jesus Cristo vai garantir esse perdão da comunhão e vai purificar você daquele pecado. É isso que diz a Bíblia, tá? Nós fomos totalmente perdoados, mas se cometermos pecados, precisamos sempre confessar eles a Deus e pedir perdão para que possamos andar com Deus. Essa é a ideia. Então, irmãos, nossos pecados todos foram perdoados, completa e imediatamente perdoados, quando cremos no Filho de Deus. É uma coisa incrível. No primeiro dia que nós cremos no Filho de Deus, de verdade, todos os pecados instantaneamente foram perdoados, porque foram levados lá na cruz. Então, no dia que você nasceu de novo, você foi completamente perdoado. E isso foi o que Deus propôs fazer, e diz o texto, versículo 7, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Só uma grande quantidade de graça para perdoar uma grande quantidade de pecados. Por isso que fala, segundo as riquezas da sua graça. Ele é rico em graça. Ele é rico em perdoar, como diz Isaías. Então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, meu amado, foi a graça de Deus que, apesar da nossa extrema maldade, apesar de nossos milhões de pecados, providenciou o perdão. Você pode entender isso? Você, irmão, olha só. Você só vai entender a grandeza do perdão quando você entender a grandeza dos seus pecados. Por isso que as pessoas falam: pô, os pastores ouviram falando em pecado. A consciência do pecado nos leva à salvação. A consciência dos pecados nos leva a louvar a Deus. Então precisamos saber o monstro que nós somos, o lixo que nós somos, para entender o que Deus fez por nós quando nos perdoou. E tem gente que foi criado na igreja e fala assim: ah, mas eu nunca bebi, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada daquilo que todo mundo faz. É mesmo, você é perfeito. Por isso é importante entender que não é o que você faz, é o que você é. Mesmo que você não tenha feito alguma coisa, você já pensou em fazer, você já teve muita vontade de fazer, e no teu coração você fez. Então, irmãos, foi a graça abundante. Sendo nós inimigos, fomos reconciliados. Sendo escravos, fomos libertos. Sendo terríveis pecadores, fomos perdoados. O que nós podemos fazer, irmãos, senão o que o apóstolo fez no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Nós temos que cantar, nós temos que louvar, nós temos que exaltar ao nosso Deus pelo que Ele fez. Mas só vamos entender isso quando entendermos que éramos inimigos, quando entendermos que éramos escravos, quando entendermos que éramos terríveis pecadores. Não somos mais inimigos, não somos mais escravos, mas continuamos sendo pecadores. E santos, ao mesmo tempo. Santos e pecadores. Impressionante. E se você quiser saber, Deus fala na Bíblia, em diversos lugares, que Ele considera os pecados do seu povo os mais terríveis de todos. A gente fica olhando lá para fora, né, e dizendo, esse pessoal vale nada, esse pessoal que está nos bares, nos bailes, nas drogas, pessoal perverso, ruim, maligno. E Deus está olhando para o seu povo. E quando Ele vê pecado no seu povo, Ele fica mais aborrecido com o nosso pecado, com o pecado lá de fora. Deus fala isso diversas vezes na Bíblia, sabe por quê? Porque Ele nos deu sua luz, porque Ele nos deu seu amor, Ele nos deu seu Filho, Ele deu tudo por nós, nos fez novas criaturas, temos o Espírito dEle, não temos razão para pecar. E se dizemos assim, mas o pecado é aquele negócio, né, de beber, fumar, essas coisas, né? O pecado é indiferença, o pecado é a frieza, o pecado é a ignorância, o pecado é o descaso, o desinteresse. Isso é o pecado. De vir à igreja uma vezinha por semana, se vem, de não conseguir vibrar pelas bênçãos que Deus deu a nós, de olharmos, Deus nos reconciliou, Deus nos perdoou, tá bom. Deus vê. E isso traz desgosto a Ele. Entristece o coração dele, entristece o Espírito de Deus. Então, meus amados, se somos salvos, vivamos como salvos, vivamos para Ele, vivamos com toda a intensidade do nosso ser. Mas eu estou passando por isso, por aquilo. Não importa o que você está passando, o Senhor é poderoso, como diz lá em Abacuque, para fazer você andar com as costas em lugares altos, acima das circunstâncias. Quem não sofre, irmão? Quem não passa dificuldade? Todos nós. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que nos salvou grandiosamente, nos deu um futuro glorioso. Então peçamos a Ele, Deus, aquece meu coração, renova-me, enche-me com Teu Espírito, e que nada me afaste de Ti, nada, e que eu possa sempre dizer, bendito seja Deus, para todo sempre. Amém.